Olá a todos e a todas, vamos falar da doutrina Monroe. E por que vamos falar da doutrina Monroe? Porque eu tenho notado que realmente há um desconhecimento do que se trata e essa doutrina está mais vigente do que nunca. Digamos que podemos estar dizendo que estamos diante de uma neodoutrina Monroe. Vamos lá. A doutrina Monroe é um pilar importante da política externa dos Estados Unidos. Foi proclamada em 1823 e estabelece diretrizes cruciais que moldam as relações dos Estados Unidos com a América Latina e a Europa. Enfatiza a não colonização e a não intervenção. São princípios centrais da doutrina Monroe. O contexto, 1823, 2 de dezembro de 1823, sétimo discurso anual do presidente James Monroe, num contexto da independência dos países da região da América Latina. Independência de quem? Da Espanha, principalmente, e de Portugal. Lembrem-se que neste período nós tínhamos são as guerras napoleônicas. Nós temos Napoleão invadindo a Europa e nós temos Napoleão que fez abdicar o rei da Espanha, Carlos IV. E o filho também, ele apressa o pai e o filho, Fernando VII. Né? Em português é Ferdinando e Charles, eu não gosto, prefiro falar os nomes em espanhol. Carlos IV e Fernando VII. Tá? E Napoleão coloca o irmão José Bonaparte. Quando se abdica o rei, faz abdicar o rei, apressa o rei, a região da hispânica da América Latina se sente compelida a chamar juntas, se auto-organizar. Se chamam juntas e a partir de 1810 começa todo um processo de independência da região da América Latina que contou com o apoio do Reino Unido e também dos Estados Unidos da América, que via neste processo de independência das nações latino-americanas uma espécie de conformação de uma região de sua hegemonia. E o Reino Unido, na verdade, o que queria, a Grã-Bretanha, queria ter a sua zona de influência para o livre comércio. Né? Estabeleceu tratados de comércio com todas as nações que se iam conformando, criava ferrovias de trem, trazia o trem, clubes de futebol e assim por diante. Então, realmente, a ideia era tirar os portugueses e os espanhóis da região e outras potências europeias. Né? Mas, na verdade, a doutrina Monroe é conhecida como América para os americanos, mas os americanos do norte. Nesse caso, os Estados Unidos da América. Os princípios: não colonização, não intervenção, neutralidade dos Estados Unidos nas guerras europeias. Vocês sabem que essa neutralidade, esse isolacionismo americano, ele se perde e nós vemos que os Estados Unidos da América, a partir da Segunda Guerra Mundial, passa a ser uma das primeiras potências mundiais, quebrando justamente esse isolacionismo. Reafirmação da independência das novas nações que iam surgindo na região da América Latina. Né, respeito à soberania dos países recém-formados e autodeterminação das nações americanas. É importante salientar que nesse processo de independência dos países latino-americanos, havia todo um ideário por detrás. O ideário era as ideias da Revolução Francesa e também as ideias da independência dos Estados Unidos da América. Tanto a questão da organização dos estados, com separação de poderes, as repúblicas, e todos esses processos de criação dos estados nacionais na região da América Latina, se independizando, principalmente da Espanha e de Portugal, o processo do Brasil foi diferente. Vocês sabem que a corte portuguesa se instalou no Rio de Janeiro, fugindo, né? Se instalou no Rio de Janeiro e o processo de independência foi em 1822 e foi diferente do restante da região da América Latina, onde houve guerra, porque a Espanha, a partir do momento em que venceram Napoleão, Fernando VII retoma o poder e ele tenta retomar as colônias. Então há guerra com a Espanha e surgem nesse período figuras históricas importantes como
Simón Bolívar, que nada tem a ver com o bolivarianismo que é pregado nesse momento na Venezuela, San Martín na região da Argentina, do Peru, O'Higgins no Chile, José Gervásio Artigas e assim por diante. Várias figuras que são, digamos assim, heróis dos processos de independência da região. E tudo isso patrocinado justamente pelo Reino Unido e os Estados Unidos da América, mas em 1823 os Estados Unidos já começam a falar, ó, isso aqui é nosso, isso aqui é nossa zona de influência. Motivações da doutrina Monroe. Bom, já falamos sobre isso, né? É justamente criar essa zona de influência dos Estados Unidos da América. Se estabeleceram as bases da política externa dos Estados Unidos no século XIX, a Inglaterra teve um papel fundamental, como já vimos, e em 1904 temos o corolário Roosevelt, digamos assim, que é uma profundização da doutrina Monroe e se começa a justificar a intervenção dos Estados Unidos da América na região da América Latina, justamente a partir da doutrina Monroe. Críticas. Obviamente se trata de um mecanismo de autocontrole, se expulsam as outras potências, mas os Estados Unidos da América podiam intervir em toda a região sem ter por que fazê-lo. E nós temos várias situações. A tomada do Canal do Panamá por um século, a intervenção dos Estados Unidos da América no período da Guerra Fria, na maioria dos países da região que teve processo de ditaduras militares, todo um processo de dupla moral, né? E o legado duradouro até hoje, eu diria que nós estamos diante de uma neodoutrina Monroe, né? Com a ideia dos Estados Unidos da América de expulsar ou de isolar a região da influência chinesa, por exemplo, que é primeiro parceiro comercial da maioria dos países da região, se não é de quase todos. Eu tiraria o Paraguai, porque o Paraguai, que não tem relações diplomáticas com a China, mas tem relações comerciais, o Paraguai reconhece Taiwan. E digamos que a China está insistindo para que uma hora o Paraguai ceda e reconheça a China e deixe de ter relações diplomáticas com Taiwan. Os Estados Unidos da América, diante de tudo isso, está querendo retomar o Canal do Panamá e não só está aplicando a doutrina Monroe para a América Latina, mas também para seu vizinho do norte, o Canadá, querendo adicionar o Canadá como outro estado da União. Até lá em 1823, proclamação da doutrina Monroe, 1904, corolário Roosevelt, que, digamos assim, afiança mais a doutrina Monroe, período da Guerra Fria, intervenção total e a intervenção até hoje. E nós vemos agora, por exemplo, aí na costa da Venezuela e no Caribe, as esquadras navais dos Estados Unidos, né, a luta supostamente contra o narcotráfico, considerado terrorismo, e que tudo isso vai dar ainda estamos por ver. Né? Um acordo supostamente com a Argentina, com bases militares na Argentina, já tem as bases militares da Colômbia, em outros lugares também da região da América Latina, enfim, e assim por diante. É isso. Nos encontramos na próxima. Muito obrigada. Por favor, dê um like.